Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? E hoje eu estou trazendo para vocês a segunda lista aqui de dicas, né? De livros para você presentear aí os amigos, os familiares, a galera que você curte aí, as pessoas queridas, tá? E enfim, e aí no vídeo de ontem eu trouxe uma lista com 10 livros de autores brasileiros de vários gêneros diferentes, enfim, romance, divulgação científica, poesia, conto e tudo mais. E hoje vai ser o mesmo esquema, tá? Tem vários livros aqui legais, são 10 autores de 10 países diferentes também, para ficar aí uma, né, diversidade bacana aqui para vocês, tá? E dicas para você comprar no Natal, porque ainda tem tempo, né? Hoje é dia 22, quer dizer, faltam ainda aí 2 dias para você comprar os presentes. E, enfim, né? E aí é curtir com as pessoas que você gosta aí, tá? Bom, antes eu deixo aqui para vocês a dica dos meus 2 livros, dos 2 últimos livros, que também são dicas aí, de certa forma, de presente de Natal. Quem quiser entrar em contato aí, tá? O meu romance, tá? Que saiu aí tem mais ou menos um mês e pouco e tal. E aí você ganha 2 marcadores de livro, tá? Querendo entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, beleza? E o meu livro de poemas, que eu também tenho aqui os exemplares. E eu publiquei ele no ano passado, tá? E tá aqui a dica para vocês aí, beleza? Você levando o livro de poemas e o romance sozinhos, né? Ou os 2 juntos, você leva os marcadores do mesmo jeito, tá beleza? E aí o livro vai autografado também e tudo mais, tá? Então é isso. Aí, pessoal, vamos então começar com a nossa lista aqui, tá? São 10, como eu falei, né? 10 livros aqui de dicas, né? Para vocês aí presentearem as pessoas queridas, de 10 escritores diferentes, de 10 países diferentes, tá? Então, o primeiro escritor é o Guy de Maupassant, tá? Escritor francês aqui, grande escritor aí do final do século XIX, certo? Um contista sensacional. E esse livro dele aqui é o Contos Fantásticos, uma compilação, né, de contos do Guy de Maupassant, da LPM Pocket, tá? Uma editora brasileira. E, enfim, é o Maupassant, grande escritor de contos fantásticos, né, que são histórias diferentes ali, com personagens diferentes, com enredos às vezes bizarros e às vezes engraçados e tal. Então tem muita coisa legal aí, tá? E aí eu deixo para vocês aqui as dicas, né, de alguns contos que tem nesse livro. Enfim, né, o conto A Mãe dos Monstros é bem interessante. O Carta de um Louco também é um conto sensacional. Já fiz aqui vídeo falando sobre ele, explicando aqui alguns detalhes da história, tá? Que é inclusive um conto. Esse Carta de um Louco é um conto que, do meu ponto de vista, ele inclusive antecipa algumas descobertas da física do século XX, entendeu? É um negócio bem interessante, assim, enfim, um trabalho bem bacana ali do Guy de Maupassant. E, bom, e aí tem também as 2 versões do Orla, que é um dos contos mais famosos dele. Inclusive tem um esquema aqui ligado ao Brasil também, né, nesse conto dele, quem quiser ver aí, tá? E A Morta também é um conto muito engraçado e interessante dele também, tá? Muito interessante mesmo. E, enfim, várias coisas bacanas aqui, tá? O Guy de Maupassant, que, tá, né, vamos ler aqui rapidinho só para vocês terem uma ideia, que não foi simplesmente um dos mais brilhantes escritores do seu século, mas o mais completo contista de todos os tempos, né? Segundo consta aqui, na opinião aqui do resenhista. Alguns de seus temas presentes nos contos reunidos nesse volume são clássicos da literatura fantástica. A reencarnação, a aparição fantasmática, o acontecimento extraordinário. Não se trata de criaturas impossíveis, duendes, gênios ou demônios, em cenários exóticos, mas acontecimentos estranhos que se equilibram nessa tensão que se origina de um espírito incerto. O homem aparece como um ser estranho a si mesmo e o outro como um abismo. Então, muito bacana aí. E ele publicou 27 livros em 10 anos, né? Foi um escritor ali que escreveu pra caramba, tá? E o Orla, muita gente diz que o Orla é a sua obra-prima, né? Então tá aqui o Guy de Maupassant, grande escritor francês aí, tá? A primeira dica. E é uma edição de bolso da LPM, quer dizer, certamente está num preço bem acessível aí, tá bom? Então vale a dica aí para pesquisar na Amazon ou nas livrarias e tudo mais, tá? É a primeira dica. O segundo livro, segunda dica, é o John Fosse, tá? Então John Fosse
escritor norueguês, tá? E ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura no ano passado. Vocês sabem que esse ano quem venceu foi uma escritora da Coreia do Sul, né? A Han Kang, e o escritor vencedor do ano passado foi o norueguês John Fosse, tá? Tá aqui, e é um escritor bem legal. Eu tô com outro livro dele ali para ler também, que eu comprei, o Trilogia, tá? E esse aqui é o Brancura, que é uma novelinha, né, dele que eu já li, bem legal, escreve bem, escritor, né, um escritor bem interessante. E eu fiz um vídeo aqui explicando também esse livro aqui com mais detalhes, com, enfim, citando alguns trechos, falando sobre a estética do livro, a maneira dele escrever, etc e tal, bem legal. O John Fosse é um ótimo escritor, tá? E aí tá aqui atrás tem na verdade um trecho, né, da história, e a história é mais ou menos assim: no início, um cara que sai e tal, né, para dar uma relaxada e tal, pega o carro, ele vai dar um rolê, e aí de repente ele chega numa floresta ali, e tal, e para o carro e adentra a floresta, para, enfim, para caminhar mesmo, para refletir e tudo mais, e de repente ele esbarra com uma visão ali, que é uma espécie de, enfim, né, um clarão, uma coisa branca mesmo assim lá, e aí ele vai descrevendo isso, e o drama, e ao mesmo tempo ali as reflexões, né, enfim, existenciais que ele vai fazendo em cima daquilo. Mas, assim, para além disso, a temática e tal, tem a forma dele de escrever, que é bem interessante também, tá? Um ótimo escritor e prêmio Nobel, né, do ano passado. Então vale a dica aí, tá? O John Fosse, escritor da Noruega, tá? O segundo país aí que está representado aqui na nossa lista de hoje, para você presentear a galera que você gosta aí, tá? Então segue aí a dica 2. Bom, vamos lá, né? Dica número 3 aqui é o grande mestre Mia Couto. Tá? Mia Couto, escritor de Moçambique, língua portuguesa, né? Escreve em língua portuguesa, um dos mais brilhantes escritores também aí do nosso tempo agora, da atualidade, e tem, enfim, dezenas de livros sensacionais aí. Eu tenho vários aqui, devo ter lido já uns 8 ou 9 livros dele aqui, tenho mais uns 5 para ler lá dentro, e muita coisa boa. E esse livro aqui é um livro de contos do Mia Couto, tá? Que é o Histórias Abençonhadas, tá? Um grande livro aí. E aqui tem um dos contos dele que eu mais gosto, né, que é o Cego Estrelinho, tá? A história do Cego Estrelinho, que está aqui na página 21, é o terceiro conto, né? E eu, inclusive, o Cego Estrelinho, esse personagem aqui do Mia Couto, ele aparece no meu romance também, ele é um dos personagens mais importantes ali do romance, tá? E é um conto muito interessante, uma história, né, que tem um cego que ele tem um guia, e aí o guia é uma figura muito criativa lá e tal, um cara muito criativo, mas de repente o guia é chamado para guerra, e aí a irmã dele é que substitui e tal, e aí eu não vou contar o final, né, mas o conto é muito interessante, muito bacana, tá? E tem outros contos geniais aqui, As Flores de Novidade, é um conto muito bonito também dele, que mais aqui, deixa eu ver, O Cachimbo de Felisbento, No Rio Além da Curva também é um ótimo conto. Cadê aqui mais? A Guerra dos Palhaços, né? Tem vários contos interessantes aqui. O Adivinhador das Mortes, tá? O Adeus da Sombra, muita coisa bacana, e são contos curtos, quase todos aqui com 4, 5 páginas, tá? Mas com essa narrativa sensacional do Mia Couto, que é um escritor que escreve em prosa, mas com, né, uma narrativa que se aproxima, né, bastante assim da poesia, e utiliza várias palavras valise, né? Ele inventa palavras novas, mistura palavras, né, diferentes para poder gerar um sentido terceiro ali. E ele cita aqui, inclusive, também, até na página 50, aqui, os inutensílios, né, do Manuel de Barros, nesse livro aqui. Então é bem interessante, tá? Enfim, tem aqui algumas palavras valise dele aqui, né, para vocês terem uma ideia. Na página 11 aqui tem os aflautinados, né? Tá brincando aqui com a palavra flauta, né? E tem várias outras aqui e tal, enfim. Cadê aqui? Vamos ver se eu acho aqui mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui do Mia Couto. E cadê aqui? Indaguava, né? Indaguava, né? Que é uma mistura de indagar com o aguar, né, e tal. Então também tem uma mistura aí. O Mia Couto faz isso aqui várias e várias vezes no livro, tá? Um escritor genial, tem uma criatividade aí sensacional, e vale a dica para vocês também, tá? O Histórias Abençonhadas, beleza? Escritor de Moçambique, língua portuguesa, e do meu ponto de vista um escritor que também já está merecendo um Nobel aí já há algum tempo, tá? Não ganhou ainda, mas vai ganhar, e ganhando ele vai ser o segundo escritor de língua portuguesa, né, a vencer o Nobel.
tá? O Mia Couto. Beleza, pessoal? Então essa é a terceira dica de hoje. A quarta dica de hoje é esse livro aqui do Simone Regazzoni, tá? Que é um escritor italiano, tá? A Filosofia de Lost, tá? E aqui não é um livro não é um romance, tal, não, é um livro de filosofia, mas é bem interessante porque ele discute aqui vários temas filosóficos ligados à série Lost, né? Que é uma série bacana pra caramba, eu assisti inteira, bem interessante. Eu não sou muito de assistir série, né? Mas essa aqui eu vi inteira e é bem legal, tem várias questões interessantes ali, personagens bacanas, né? Enfim, contextos ali, e discute algumas questões filosóficas, tem até alguns personagens com nomes de filósofos, né? O John Locke, por exemplo, e outras figuras lá bacanas. E o Simone Regazzoni, ele nesse livro aqui, ele vai pescar, né, alguns temas interessantes que tem nessa série ligados à filosofia, tá? Então, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui no índice, né, no sumário, né, a questão da ilha deserta, né, que é uma questão que o Deleuze discute, que outros autores também debatem isso, a questão da filosofia ser algo que está em todo mundo, que eu concordo plenamente, já fiz vídeo aqui falando sobre isso também. Que mais aqui? A questão da relatividade, né, que é uma questão do Einstein e também, enfim, compareceu em várias cenas ali da história, né? A questão da verdade, a discussão da verdade, né, que é uma questão, inclusive, muito contemporânea da gente agora, porque tem a questão das fake news e tal, né? Que mais aqui? O sentimento oceânico, né? E uma série, a questão da comunidade, né? E várias outras questões. Então, aqui só para finalizar, um trechinho aqui no final, né? Série vencedora do Globo de Ouro, do Emmy, Lost é sucesso público e de crítica. A história de Jack, Kate, Hurley, Locke, né, que é o John Locke, e os demais sobreviventes do voo Oceanic 815, conquistou fãs no mundo inteiro com sua narrativa não linear e os mistérios da ilha. Em A Filosofia de Lost, Simone Regazzoni convida o leitor a mergulhar nos segredos da série, analisando-os sob o ponto de vista filosófico. Então, muito legal aí, tá a dica. Tem até um dos personagens do Lost, que é o Miles Strong, né, que é um personagem que é como se fosse um japonês, assim, um estadunidense nipônico, digamos, né? E o nome dele o nome dele deriva de um dos contos do Edgar Allan Poe também. Então é bem legal, tem uma série aí de curiosidades bacanas nessa série. E esse livro aqui do Simone Regazzoni, ele conta aí várias delas e faz reflexões também filosóficas sobre a série, tá? Então vale muito a pena aí, beleza, pessoal? O que mais aqui? Deixa eu ver o tempo. Então vamos para a nossa quinta dica de hoje. E os dois próximos livros são assim, né, assim, top de linha, tá? Então esse aqui é o Ficções, do Jorge Luiz Borges, que é o livro que eu acho mais brilhante de todos, assim. Se alguém, né, dissesse para mim, pô, tem que escolher um livro aí que é o melhor de todos, eu escolheria com certeza o Ficções, do Jorge Luiz Borges, escritor argentino, nasceu em 1899, passou ali o século XX, né, produzindo uma quantidade gigantesca de obras fantásticas, de contos sensacionais. Falaram ali do Maupassant, né, mas eu acho que o Borges é o maior contista de todos os tempos, assim, disparado, tá? Então tem assim uma quantidade gigantesca de contos brilhantes. Esse livro aqui, que é uma compilação de 2 trabalhos dele, né, o Ficções, então tem vários contos assim que são, né, assim, se você fizer uma lista dos 10 maiores contos de todos os tempos, você vai ficar na dúvida em botar pelo menos uns 5 aqui desse livro, porque são contos geniais, assim. Então, por exemplo, o Tlon Uqbar Orbis Tertius, que é o primeiro, então, quer dizer, tá sempre na lista dos contos mais brilhantes, tá na lista da revista Bravo também, aquela dos 100 maiores contos de todos os tempos, tá? O Pierre Menard, autor do Quixote, também dispensa comentários, e o Pierre Menard é um dos personagens do meu romance também, tá? Que mais aqui? A Biblioteca de Babel, que é um dos contos mais famosos aí da literatura, né? Que tem aquela frase da biblioteca ser um paraíso, etc e tal, tá? O Jardim das Veredas que se bifurcam também é muito interessante, é um conto legal pra caramba do Borges. Funes o Memorioso, né? Que é um conto também dos mais famosos dele aí. O Tema do Traidor e do Herói, que é um conto que eu acho brilhante, que é uma forma de perceber nuances aí da questão do Bolsonaro e do bolsonarismo no Brasil atual, tá? E vários outros aqui, tá? Eu não vou ficar citando todos, mas enfim, né? A Seita da Fênix, o Sul também, que é um dos contos mais famosos dele, tá? Então só coisa brilhante, livro sensacional do Borges, é um presente de Natal, assim,
top de linha, dos melhores, tá? Jorge Luis Borges, escritor argentino, certo? Fica a dica aí do canal hoje, tá bom? Dos autores estrangeiros, tá? O próximo aqui também é um livro de filosofia, tá? Mas é um ensaio, tá? É mais um ensaio. É o Breviário de Decomposição, do Émile Cioran, que era um pensador romeno, nasceu na Romênia, depois foi para a França, morou na França. Tem uma obra fantástica também, é nihilista, né? Esse livro aqui é um livro casca grossa, né? Aquele livro que é pesado, tem umas reflexões bem cortantes dele, assim, digamos, né? Bem ácidas, tá? Mas ao mesmo tempo o Cioran mistura, né, uma acidez e um pessimismo com um lirismo, né? Enfim, é uma literatura poética, uma escrita poética e uma visão de mundo também que mistura poesia com pessimismo. Então, assim, é um escritor sensacional, com ideias muito interessantes também, tá? Ainda que, né, a gente possa discordar de alguns pontos, achar até meio excessivo em alguns outros momentos ali, mas, enfim, é um escritor brilhante, um filósofo também muito interessante, enfim, digamos que é um representante à altura do Nietzsche no século XX, tá? Vale muito a pena ler o Cioran, Breviário de Decomposição, tá aqui, tá? Então segue essa dica também, é o 6º livro da lista aqui dos livros de estrangeiros, tá? E dessa vez aí um autor da Romênia, beleza? Bom, o que mais aqui, pessoal? Vamos lá. O 7º livro, deixa eu ver o tempo aqui. O 7º livro é o Monsieur Pen, do Roberto Bolanho, que é um escritor chileno, tá? É um romance também bem interessante aqui do Bolanho, que tem tem algumas pegadas surrealistas ali no meio da história, tá? E ao mesmo tempo personagens muito interessantes, diferentes ali do usual. É uma mistura de romance policial com, enfim, né, com algo ali de surrealismo mesmo, de nonsense, né? Então muito interessante, tá? E aí, vamos lá, né? Só para ler aqui o primeiro parágrafo aqui da orelha, tá? Paris, 1938. Enquanto a maioria dos franceses ainda lutava com os fantasmas da Primeira Guerra, pairava no ar uma tensão causada pela escalada dos regimes fascistas na Europa. Nesse período peculiar, a capital francesa era habitada por poetas e romancistas de vanguarda, artistas selvagens e curandeiros nada convencionais. Os mesmeristas, seguidores de Franz Mesmer, médico do século XVIII, que desenvolveram um método de tratamento de doenças humanas servindo-se do magnetismo animal, uma técnica precursora da hipnose que ficou mais conhecida pelo conto Revelação Mesmérica de Edgar Allan Poe, tá? E aí, apenas para fazer um comentário aqui, né, essa discussão aí da relação entre a literatura e a política e tudo mais é muito constante, né, na obra do Bolanho, tá? E, enfim, essa descrição aqui, né, quando ele fala da questão dos fantasmas da guerra, dos fantasmas na guerra, e também dos regimes fascistas, né? Porque o Bolanho viveu lá, né, a ditadura do Pinochet, né, no Chile, então, quer dizer, é um tema também que é muito constante na literatura dele, tá? E ele tem um outro romance também que fala sobre, tem um jogo que é como se simulasse ali o nazismo e tal, então, quer dizer, ele está sempre discutindo essas questões nos romances dele, mas misturado também com personagens muito interessantes e ao mesmo tempo com também uma narrativa poética bem legal também, um grande escritor, um dos melhores aí da América Latina, tá? O Roberto Bolanho, que tem o nome do Chaves, né? Tem o nome do Chaves lá, mas é um outro cara, tá? Beleza, pessoal? Bom, que mais? Faltam 3 aqui, né? 3 dicas aqui, vamos ver o tempo. Então vai dar tranquilo aí. Então, agora a 8ª dica é também um prêmio Nobel, tá? Que é o José Saramago, tá? E aí o Ano da Morte de Ricardo Reis, tá? Que é, enfim, um dos romances mais interessantes do Saramago, talvez seja o mais extenso aqui, o maior em número de páginas, tá? Ele tem, deixa eu ver aqui, quantas páginas? 430 páginas, tá? Um romance grande aí do Saramago, mas brilhante. Ele pega um dos heterônimos do Fernando Pessoa, que é o Ricardo Reis, e o Fernando Pessoa, né? E mescla ali os dois e tal, faz uma história, enfim, combinando aspectos dos dois poetas, né? dos dois heterônimos, né? Do Fernando Pessoa, e cria uma história muito interessante, ao mesmo tempo existencial e com um certo drama ali também, né? de conexão entre os dois, porque é o Ano da Morte, né? Do Ricardo Reis, tá?
E aí, enfim, muito interessante, brilhante mesmo esse romance aqui do Saramago, tá? E ele utiliza ali, ele faz uma... ele está fazendo aqui um trabalho aqui literário que tem sido muito comum, né? Especialmente do século XX para cá, que é os escritores que comparecem como personagens na história de outros escritores, né? Muito comum também, isso é bem interessante, tá? E o Saramago faz isso mais de uma vez, né, na carreira dele literária aí, e essa aqui é uma delas, tá? O Ano da Morte de Ricardo Reis, tá? E aí então ele fala aqui que esse ano é 1936, né? E aí ele vai falando aqui da questão da ditadura do Salazar e tudo mais, etc e tal. E tem apenas um comentário aqui do Horácio Costa, tá? Da revista Vuelta, que diz o seguinte aqui: uma leitura continuamente prazerosa em que o humor, a inteligência, a informação e a memória brilham simultaneamente para proveito do leitor. Uma das coisas que eu lembro, né, ele falou aqui da questão da leitura prazerosa, etc e tal, uma das coisas que eu lembro desse romance é que ele é um romance muito leve de ler, muito leve, não tem maiores, enfim, dramas pesados, como é o caso do livro do Cioran, por exemplo. É um romance bem leve e ao mesmo tempo discute uma série de questões, então é bem interessante, vale muito a pena essa dica aí do romance do José Saramago. Beleza, pessoal? Então, prêmio Nobel também, né? E agora vamos lá, mais um prêmio Nobel, tá? Que é o Luigi Pirandello, certo? 6 personagens à procura de autor, tá? Então, também peça sensacional aqui do Pirandello, e eu fiz vídeo também aqui, né, explicando aqui esse livro, contando a história, e alguns trechos desse livro, né, algumas questões ligadas a esse livro aqui, também comparecem no meu romance, tá? No meu romance, certo? Então vale muito a pena aí, pô, peça sensacional aqui do Pirandello. Ele está aqui, né? São 6 personagens que chegam ali tem uma peça, tem um ensaio, né, de uma peça acontecendo, e eles chegam ali procurando cadê o autor da peça, né? E aí, enfim, muito interessante porque e aí o Pirandello utiliza isso para discutir o valor do autor na peça, e ao mesmo tempo até que ponto autor e personagem se mesclam na história e etc e tal. Tá muito interessante, e obviamente que fazia parte ali de um contexto filosófico também, no qual essas divisões e essas funções na obra estavam sendo o tempo todo discutidas e rediscutidas ali, né? Então, enfim, muito interessante, e esse trabalho do Pirandello é um dos mais importantes nesse contexto aí, tá? Então, apenas para ler aqui o finalzinho, né? Antes que a sua primeira peça para o teatro fosse encenada, o siciliano Pirandello já era conhecido e admirado na Itália e no meio literário internacional por seus romances, contos e ensaios. Mas foi somente com as obras teatrais que ele adquiriu fama mundial. Tornou-se o mais importante dramaturgo italiano do século XX e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. 6 personagens à procura de autor é uma de suas peças mais conhecidas. A primeira montagem no Brasil contou com um elenco inigualável: Sérgio Cardoso, Cacilda Becker e Paulo Altran, tá? Desde então, o texto não mais deixou os palcos brasileiros, uma nova encenação é sempre esperada. Então, grande peça aí também do Pirandello, Prêmio Nobel, tá? Escritor italiano, vale muito a dica aí, tá bom? Agora eu acabei de me dar conta aqui de que tem 2 italianos, né? Eu confundi aqui, eu falei que tem 10 países diferentes, né? Mas eu lembrei agora aqui do livro do Lost, né? Então, enfim, bom, mas é isso, tá? Então, de qualquer maneira, tá aí a dica do Pirandello, Prêmio Nobel, tá, de literatura, sensacional aí, grande gênio, tá aí um trabalho muito interessante, tá? E por último, pessoal, tá? Vamos ver o tempo aqui, tá? E aí o último livro da lista é esse aqui, é um romance do Henrique Villamatas, escritor espanhol, tá? Então, Dublinesca, nessa edição bacana aqui da Cosac Naif. Tá? E aí esse é um romance muito, é o que eu mais gosto do Villamatas. Eu já li aqui uns 8 ou 9 livros dele, e é um escritor muito interessante, tá? E esse romance aqui é um romance brilhante. Tem um personagem aqui que também aparece no meu romance, que é o Samuel Riba, tá? E o Samuel Riba é um editor lá, e ele articula com alguns amigos para ir para Dublin, que é a capital da Irlanda, né, para poder encenar o funeral da literatura, né? O funeral da literatura. E aí ele vai lá e tal. Agora, isso obviamente que é uma encenação ali e tal. Ele está discutindo a questão da galáxia de Gutenberg, essa eventual mudança aí dos livros para a internet, a crise do livro, etc e tal, tá? Mas, enfim, um grande romance aí do
o Henrique Villamatas, que é um escritor espanhol, tá? Então, grande aí também, escritor, tá vivo também, tá produzindo. Tem inclusive o último romance dele tá aí, que eu comprei para poder ler também, quando eu estiver aqui, se eu conseguir sobreviver a esse inferno que eu tô vivendo, com certeza eu vou ler o próximo romance dele que tá aí na lista, tá? Se não me engano, se chama Montevidéu, né? O último romance que ele publicou aí, tá? Que é o nome da capital do Uruguai, né? Então, pessoal, tá aqui, tá a dica aí do Henrique Villamatas, tá? Grande romance, dublinesca, tá? É um dos romances mais interessantes aí da literatura recente, certo? Então vale muito a dica aí, tá? É um personagem que vai lá encenar o enterro da literatura e volta, enfim, de maneira radicalmente diferente lá e tal, mas com acréscimos das suas perspectivas sobre a literatura, etc e tal. Então vale muito a pena ler esse romance aqui do Villamatas e presentear também, né, os amigos aí e tal, a família, etc e tal, beleza? Então é isso, pessoal, tá? Foram essas aí, né, as dicas de hoje. Então ontem, né, repetindo aqui, o vídeo de ontem tem 10 dicas de autores brasileiros e o vídeo de hoje aqui, esse vídeo agora foi com essas dicas dos 10 livros de autores estrangeiros para você presentear aí os amigos, a família, a galera que você gosta aí e tal, beleza? E enfim, é isso. Então ainda tem 1 ou 2 vídeos aqui antes do Natal, tá? E amanhã a gente volta então no canal aqui com mais um vídeo para vocês aí, beleza? Grande abraço aí, tamo junto. Fui!